Glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra. Tua palavra é alimento, Tua palavra é água. Ela nos purifica, nos vivifica, nos santifica. Tua palavra nos lava, nos liberta, Tu nos transforma. A Tua palavra nos aperfeiçoa. O Senhor é a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne. É o verbo que estava com Deus e é Deus. Portanto, abriu o nosso coração para sairmos daqui nutridos, cheios do Espírito, cheios de vida, de vigor. Pai, tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós hoje, nós receberemos. Estamos aqui dispostos, ansiamos por mais de Ti, Senhor. Repreendemos toda falta de atenção, repreendemos, Senhor, todo sono, toda distração, para que venha para roubar a Tua semente dos nossos corações, mas que ela venha frutificar, Pai, e dar a 30, 60 e a 100 por uma semente. Te damos graças e fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Hoje eu quero falar com os irmãos, compartilhar algo muito poderoso para edificar a nossa fé, a nossa vida com o Senhor e para entendermos também muitas coisas que acontecem conosco. E por que às vezes passamos por algo e quebrar conceitos legalistas, conceitos religiosos sobre a bondade de Deus, sobre o agir de Deus. Hoje eu quero compartilhar sobre a disciplina na graça, amém? Aleluia? Sei que é uma palavra que nem muitos dão glória a Deus, né? Falar de disciplina, mas uma vez que entendemos a bondade de Deus, nós não temos receio nenhum de estudar nada na palavra, porque sabemos que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, e a disciplina ela serve para nos transformarmos à imagem de Cristo, amém? A disciplina ela é necessária para que a imagem do Senhor venha a ser moldada em nós dia após dia, e o Senhor venha nos promover a um nível espiritual mais elevado. Que o Senhor venha a nos levar num outro patamar, porque nós somos filhos de Deus, aleluia? Mas antes de compartilhar sobre a disciplina, eu preciso te falar algo muito importante. Duas posições, um definitivo daquilo que o Senhor nos constituiu em Cristo e um outro que nós vivemos dia após dia. Quero falar sobre a nossa posição em Deus e nosso estado momentâneo. Nós temos variados estados, dia após dia, somos muito inconstantes em relação a sentimentos, somos inconstantes em relação à maneira que nós estamos vendo as coisas. Isso varia de como que nós acordamos, de como nós estamos emocionalmente. Mas eu quero falar sobre essas duas coisas e trazer clareza em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê graça para poder compartilhar essa palavra. Amém? Nós temos uma posição, e a palavra de Deus, ela sempre declara aquilo que nós somos no Senhor. Um exemplo, a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Quantos são mais que vencedores? Aleluia! Quando já são abençoados com toda a sorte de bênçãos? Essa é a nossa posição, aquilo que o Senhor constituiu e nos deu em Cristo. E o princípio muito poderoso é tudo aquilo que está envolvido em Cristo, tudo aquilo que fala de Jesus, tudo aquilo que Cristo tem, nós recebemos como herança. Nós recebemos junto com Cristo todas as coisas. E isso é uma posição. Mas tem algo também que chama de estado que nós vivemos. O estado que nós estamos. Muitos são mais que vencedores, mas no momento se encontra e vive como um derrotado, não experimentando o melhor de Deus, não estando debaixo do propósito de Deus, vivendo uma vida afastada daquilo que não deveria se afastar, afastado da família, afastado da comunhão dos irmãos, afastado, né, dos filhos, da esposa, ou seja, não está vivendo aquilo que o Senhor o constituiu para viver.
Muitos são mais que abençoados, são mais que vencedores, já são abençoados com todo tipo, toda sorte de bênçãos. Mas no momento ele vive como um derrotado, como alguém que vive medicando, pedindo. E vive uma vida como se não tivesse pai, incrédulo, aquém das promessas de Deus. De uma maneira posicional, ele já é abençoado, mas ele não toma posse, não vive, não assume a sua nova identidade em Cristo e vive afastado daquilo que o Senhor tem para ele. Isso é o estado que ele se encontra. E o Senhor, toda vez que nós estamos longe da nossa posição, o Senhor vem com uma disciplina para que nós vivemos o melhor dele para nós. Porque o Pai corrige o Filho da qual ele o ama. Quantos são amados do Senhor? Quantos são filhos do Senhor? Então o objetivo da disciplina de Deus é nos levar a expressar a glória da posição em Cristo. A nossa posição em Cristo Jesus. O Senhor quer nos aproximar ao máximo disso. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Percebe que nós somos muito inconstantes às vezes nisso? Tem dia que você sente entusiasmado, cheio de fé, de vigor, de alegria. Outras vezes você se encontra deprimido, angustiado, descrente das promessas. Há momentos que você fica nervoso, em ambos sentidos. Nervoso em algum momento, em um desafio que está à frente, e nervoso também de estar estressado, vamos dizer assim. O seu temperamento muda muitas vezes. Há outros momentos que você está cheio de alegria, de bom humor. Há dias que você está generoso e você abençoa os irmãos, você quer abençoar todo mundo, mas há outros dias que você quer guardar tudo para si. Há dias de muita alegria, há outros de imensa tristeza. Percebe que isso muda e às vezes, várias vezes no mesmo dia você está estressado, você está de bom humor, você fica triste. E o Senhor quer nos aproximar cada vez mais da nossa posição em Cristo Jesus. Eu sei que as tristezas, elas vêm, mas elas devem vir com motivo, e quando vier, chore. Fique triste, isso faz parte, e o Senhor nos deu tudo isso, essas emoções. Percebe que ela vai muito mais do que tristeza, alegria, mas algumas estão muito discrepantes daquilo que o Senhor tem para nós. Está longe demais daquilo que está em Cristo Jesus. Como o ódio, por exemplo, o rancor, é um outro sentimento terrível que não deve habitar em nossos corações. Mas também há o nojo, é outro sentimento. Mas isso é muito variável. Mas o Senhor, Ele quer que nós vivemos de uma maneira cheia do Espírito Santo. É como este copo d'água. Uma vez que ele está cheio de água, que representa o Espírito Santo, tudo aquilo, e se eu balançar esse púlpito, como derramou um pouquinho agora, propositalmente, vai sair somente coisas do Espírito, porque ele está cheio. E o que você falar, vai sair palavras de bênção. O que você disser é para abençoar. O que você pensar, você está pensando como Cristo pensa. Percebe que não vai sair mais nada de você porque você está transbordando do Espírito? Esse é nosso alvo principal, dia após dia. Nosso objetivo é ser cheio do Espírito Santo. Aleluia! Mas enquanto isso, nós passamos por muitos momentos, passamos por muitas ocasiões, e tudo isso coopera para o nosso bem. Mas eu quero declarar que você deve permanecer na posição que o Senhor te colocou. Qual que é essa posição? A posição de ser filho, a posição de ser muito amado, de ser mais que vencedor. E tudo aquilo que a Bíblia declara a nosso respeito é o que você é. Você não é aquilo que você comete ocasionalmente.
Você não é o que as pessoas pensam ao seu respeito. Você não é o estado que você está vivendo agora. Talvez de angústia, talvez de ansiedade, talvez de medo, talvez de depressão. Você não é essa pessoa. Você está passando por isso neste momento. Mas nós somos filhos amados, nós somos co-herdeiro com Cristo. Você é mais que abençoado, você é mais que vencedor. Aleluia! Glória a Deus, você está sentado com Cristo à destra de Deus nos lugares celestiais. Você tem tudo o que precisa, você tem poder de Deus, você tem dons espirituais, você recebeu unções da parte do Senhor, a talentos, a tudo aquilo que é virtude, todo tipo de boa fama, de louvor, tudo se encontra em Cristo que está em nós. E se o céu se abre para Jesus, ele se abre para nós também, porque nós estamos em Cristo. O Senhor, Cristo é mais que vencedor. Jesus tem todas as coisas, tudo foi constituído nele, e ele está em nós. E em alguns momentos, quando nós vamos amadurecendo, estamos cheios de Espírito, tudo que pertence a Jesus vai aflorando em nós, vai transbordando em nós. Quanto mais cheio do Espírito você está, mais de Cristo você revela. Mais poder você transborda, você transmite. Aleluia! Isso vai se tornando cada vez mais constante. E essa pessoa que passa a ser muito inconstante, invariável, indefinido, alguém que uma hora ou outra está cheio de vida, uma outra hora está cheio, né, de morte, declarando palavras de morte. Uma vez ela está transbordando vida, uma vez ela está cheio de incredulidade, outra vez ela está cheio de incredulidade. Mas o Senhor quer nos transformar cada vez mais em alguém constante, que o nosso temperamento, as nossas emoções iam ser transformadas, a nossa alma vinha ser transformada através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Aleluia! Eu quero manifestar um exemplo muito poderoso do Velho Testamento. Quando o povo de Israel estava atravessando, nós vemos o deserto, havia um rei chamado Balaque. Esse era o rei de Moabe. Ele estava com muito medo, porque imagina um povo grande, numeroso, milhões de pessoas, passando no território deste rei. Ele temia que seu reino fosse devastado, que o Senhor tomaria o seu reino, que eles viessem habitar nas suas terras, comer do seu alimento, usufruir dos seus gados, das suas finanças. Ele temeu. Ele procurou então um profeta, vamos dizer assim, chamado Balaão. Incrível que aquilo que o profeta profetizava acontecia, isso é um mistério. Mas é interessante que Balaão não era cheio do Espírito. Balaão não pertencia, vamos dizer assim, não profetizava a favor de Israel. Ele profetizava por trocas, por merecimento, para aquilo que convinha. E Balaque então o chamou e diz: sobe ao monte e profetiza contra Israel. E nós vemos algo poderoso que está lá em Números capítulo 23, versículo 20, diz: eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Olha, duas declarações extraordinárias que Balaão falou para Balaque. Primeiro delas, ele diz que o Senhor já o abençoou e não pode mais revogar. Se no Velho Testamento o Senhor abençoou Israel, em Coríntios fala que nós somos Israel de Deus, e não pode voltar atrás na sua bênção, quanto mais agora em Cristo Jesus, debaixo da nova aliança. O Senhor já abençoou, então ninguém mais pode revogar. Ninguém pode declarar o contrário do que Deus diz. Ninguém pode cancelar as bênçãos de Deus ao seu respeito. Como você está compreendendo? Mas outra declaração poderosa é que Deus não viu iniquidade em Israel, em Jacó. Deus não viu iniquidade. A palavra diz que ele não tinha iniquidade. Alguns homens que a Bíblia não menciona pecado.
porque eles representam Jesus. José é um exemplo deles. A Bíblia não menciona pecado de José, mas nós vemos que de Jacó menciona. Inclusive Jacó era enganador, Jacó era trapaceiro. E a Bíblia fala aqui que o Senhor não viu iniquidade em Jacó. Depois de ele ser transformado em Israel, diz, nem contemplou desventura em Israel. A Bíblia fez questão de falar sobre duas pessoas. Jacó sem ser transformado, e depois o seu nome ter mudado virou Israel. E aqui fala da nação de Israel que estava passando na terra de Moabe. Sobre os dois momentos, a Bíblia diz que não viu iniquidade em Jacó, mas ele tinha iniquidade. É assim também com o Senhor, quando Ele olha para nós, Ele não vê iniquidade em você. O que Ele vê é o sangue do Cordeiro que está sobre nossas vidas, amém? Não diz que nós não temos, porque a Bíblia fala, aquele que diz que não tem, que não comete pecado é mentiroso. Nós cometemos pecado, infelizmente, por acidente, mas essa não é a sua posição, esse é o seu estado momentâneo. A sua posição ela é em Cristo Jesus. Mas o Senhor não vê iniquidade em você, Ele vê o sangue. É como se você estivesse debaixo de uma cachoeira e você estivesse pecando debaixo de uma cachoeira. Tem como o pecado permanecer, a sujeira permanecer? Pecou, mas instantaneamente está lavando. É assim. Você pega por acidente, mas instantaneamente o sangue já lavou. Em milésimo de segundo já está lavado. E o Senhor não vê mais pecado, porque o sangue já te cobriu, o sangue te lava constantemente. Essa é uma declaração poderosa que fala da sua posição em Cristo Jesus. Como diz a palavra, das suas iniquidades jamais me lembrarei, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Um dos motivos que não via iniquidade também em Israel, porque ali havia um tabernáculo. Dentro desse tabernáculo havia o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos. Dentro do Santo dos Santos havia uma arca, e dentro da arca, a arca é Cristo, mas havia uma tampa, essa tampa chama de propiciatório, aonde o sangue era aspergido 7 vezes pelo sumo sacerdote, uma vez ao ano, que a festa chama Yom Kippur. Essa festa acontecia dentro daquela arca, havia o maná, havia a vara de Arão que floresceu e havia as tábuas da lei. Toda a nossa iniquidade continha esses 3 elementos: a murmuração, a lei que revela o pecado e a rebeldia que é revelada na vara de Arão. Mas havia uma tampa, essa tampa é Cristo que estava por cima. E em cima da tampa havia sangue, também é o sangue de Cristo. Uma vez o povo até resolveu olhar para dentro da arca, em 1 Samuel capítulo 3. E o povo, todos morreram e choraram amargamente. E o Senhor diz, não olhe dentro da arca, não abre a arca para olhar. A arca era constituída de ouro e de madeira. Jesus, a madeira de acácia, de uma maneira rústica, e o ouro representando a glória de Deus. 100% homem, 100% Deus. Nele colocou nossos pecados. E uma vez que nós estamos em Cristo, não há mais iniquidade em nós. Amém? O que há é a declaração de ser justo. Você é justo. Deus olhava do alto para o tabernáculo, para o arraial, e via ali a arca da aliança, via Jesus. E isso era suficiente para Deus declarar que a nação também era justa e não havia iniquidade neles. Aleluia! Glória a Deus! Se isso era uma verdade poderosa na velha aliança, quanto mais hoje na nova aliança. Não ignore a sua posição. Ela não muda. Ela permanece estável dia após dia. Mas também não deveremos ignorar o nosso estado. Você é salvo mediante a sua posição em Cristo Jesus. Mas a recompensa da vida, do milênio, ela é baseada no estado que nós estamos vivendo.
Por isso não devemos ignorar o nosso estado. Por isso que a palavra diz, vigiai e orai, porque não sabeis nem um dia nem a hora que vem o nosso Senhor. E quando eu falo de estado, não é um estado emocional. Deus disse que a ira nem sempre pertence à carne. Jesus ficou irado. Ireis, mas não se ponha o sol debaixo da sua ira. Qual que é o motivo de uma ira? Será que é um zelo santo pela palavra? É uma ira santa que te leva a orar, gemer diante de Deus pelo outro? Agora, se alguém faleceu, você se encontra triste, não tem problema algum. A sua tristeza não vai te impedir de reinar, mas o que nós fazemos quando estamos tristes? Recorremos a Deus ou murmuramos? Ficamos lamentando o ocorrido ou glorificamos ao Senhor, mesmo abalados, mesmo entristecidos? A questão é o que fazemos, o que falamos, o que pensamos quando o Senhor voltar. Se Jesus volta, ele está num estado de pecado. Isso, infelizmente, não vai ser arrebatado com Cristo. Nosso estado, ele é importante, não devemos ignorar, porque ele muda o nosso testemunho, ele afeta o testemunho com os homens. Nosso estado, se ele estiver fora da nossa posição, ele nos deixa o nosso espírito embotado e nos impede de ter comunhão com o Espírito Santo. A carne nos afasta da comunhão e de ouvir a voz de Deus. O estado que nós encontramos é importante porque ele vai aumentar a nossa sensibilidade ou ela vai diminuí-la. Ou vai fazer nós glorificarmos, ou a tentação é de murmurar. Então, ele é muito importante. E a introspecção, ela é de Deus quando nós fazemos ela baseada na nossa posição. Quando nós olhamos para nós, sabendo que nós somos em Cristo e traz aperfeiçoamento, isso é bênção. Mas quando nós olhamos para nós e queremos definir o que nós somos, o que nós estamos vivendo no presente, isso não é de Deus. Eu vou ser um pouco mais claro no decorrer da palavra. Quando nós entendemos isso, nós julgamos o nosso estado de acordo com a nossa posição. O seu estado, ele não pode alterar a sua posição. Mas é inegável que ela é importante. O seu estado, ainda que seja momentâneo, pode afetar, mudar a relação uns com os outros. Pode afastar ou aproximar alguém. Por isso que a nossa transformação, ela é necessária dia após dia. Como diz Romanos 12:2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei vosso corpo como um sacrifício a Deus. Amém? Ele ainda diz que nós não nos moldamos a este século. Nós não somos moldados a este século, mas antes somos transformados pela renovação da nossa mente. Aleluia? Quando nós ouvimos, quando nós experimentamos, quando nós nos enchemos do Espírito dia após dia. Vamos ler essa palavra, Romanos, capítulo 12. Eu acho muito poderoso essa passagem. Romanos, como diz o apóstolo Paulo, é um evangelho, é um quinto evangelho considerado pelos estudiosos. Aqui na linguagem de hoje, diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Não vos moldeis a este século. Mas deixe que Deus o transforme por meio de uma completa mudança da mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Essa versão, volta por favor, coloca para mim por favor, Romanos 12, a Almeida corrigida. Romanos 12, versículo 2. Obrigado. E não sede conformados com este mundo. Não entre na forma,
mas sede transformada pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente, ela tem que ser dia após dia transformada pela palavra. Não nos moldarmos a este mundo, mas nos moldarmos a Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos ensinado que, muitas vezes, a necessidade de nós enchermos a nossa mente daquilo que é do alto, como diz em Filipenses capítulo 4, 8. Tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é louvável, tudo de louvor, tudo que é de boa fama, né? Se alguma virtude há, se algum louvor existe, que isto ocupe nosso pensamento, como diz em Colossenses 3, devemos pensar nas coisas que são do alto, porque uma vez que nós vemos a palavra e meditamos na palavra, nós voltamos para a nossa posição, imediatamente, é onde devemos estar, mantemos a nossa posição em Cristo. Nessa posição recebemos tudo aquilo que nos pertence, que Cristo nos deu através da cruz. Somente na posição que o Senhor nos colocou é que nós vivemos uma vida abundante. Somente neste estado perfeito que é em Cristo, cheio do Espírito, é que você vive uma vida abundante, uma vida de virtude, está completamente debaixo do propósito do Senhor. Amém? Mesmo que você cometa algum pecado, você não é aquilo que você faz. Você é filho. Você foi transformado. Você recebeu um DNA do Pai. O pecado é porque você não está vivendo de acordo com aquilo que você é. Você não está vivendo de acordo com aquilo que o Senhor te constituiu. Por mais que você comete um erro, você não é essa pessoa. Você tem o DNA do Espírito, tal qual Ele é, somos nós neste mundo. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com Ele. Aleluia! Isso não altera o amor de Deus. Isso não altera a sua salvação. Mas nosso estado ele é muito importante. Porque se nós vivemos fora da nossa posição, o Senhor vai nos disciplinar para o nosso bem. Se nos encontramos afastados daquilo que o Senhor nos constituiu, se estamos fora do propósito, o Senhor ele vai requerer que nós voltemos ao propósito. E todo filho, ele é disciplinado. Não há ninguém que seja filho que fique sem disciplina. E aqueles que estão envolvidos na obra de Deus de uma maneira intensa, aqueles que, por exemplo, que vos fala, que usa o microfone, que está aqui à frente, o líder de célula, aquele que fala da palavra, ele tem uma posição especial em Cristo Jesus. Ele tem uma posição especial em Deus. E ele é mais disciplinado que os demais. Percebe isso? E quando eu falo numa posição, não é porque Deus faz acepções de pessoas. Não, Ele não faz. Mas tem filhos que eles vivem a vontade do Pai e outros não. Jesus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, a minha alma não tem prazer nele. Então, alguns o Senhor tem prazer e outros não. Isso não tem a ver com graça ou lei. Tem a ver com a posição e estado. Deus não odeia e não aborrece com a pessoa, com o filho, mas com aquilo que ela está vivendo. Um exemplo muito claro, você que é pai, você fala para o seu filho várias vezes, não brinca na rua, não sai para a rua de bicicleta. Eu vou com você num lugar específico para você brincar. Não brinque na rua com bola. E aí o filho desobedece o pai e vai para a rua jogar bola. E aí tem um risco muito grande de ser atropelado, porque lá não é o local disso. Não é verdade? E aí você, com zelo, você disciplina o seu filho. Você disciplinou a primeira vez falando. Filho, papai falou com você, mamãe falou com você, não brinca na rua com essa bola. Espera que eu vou levar você no campo, no lugar adequado e você vai. Uma vez que o filho ouve a palavra, o assunto está encerrado. A primeira disciplina que Deus usa para nos corrigir é a palavra dele. Dia após dia o Senhor está nos disciplinando com a palavra de Deus.
A palavra nos confronta, e este confronto da palavra com o nosso ego é uma disciplina. Uma vez que você ouve e se adequa à palavra, assunto encerrado. Resolveu o problema. Uma vez que o filho ouve o seu pai, porque ele chegou e conversou, essa é uma disciplina mais poderosa, amém? É a conversa, é o diálogo. É a primeira que deve acontecer. É o diálogo, é a conversa. É mostrar aquilo que ele é. Filho, você é amado, você tem tudo o que você precisa. Você não precisa de viver dessa maneira, porque você não é assim. Você fala, o seu pai não fala essas coisas, você não me vê falando essas coisas, então não fale também. Age de acordo com essa família. Uma vez que não ouve a palavra, ele vai para a rua com a bola, o pai, ele é capaz de chegar lá e furar a bola do seu filho, ou jogar fora. Pronto, ele disciplinou. Percebe? Deus, ele vai fazer tudo o que for necessário com aquilo que está te afastando dele. Mas você não é afetado diretamente pelo Senhor. Amém? Muitos veem a disciplina como os religiosos veem, de uma maneira equivocada, baseada no Velho Testamento, que Deus disciplina com acidente, com uma doença, Deus disciplina com miséria, que Deus disciplina afetando a pessoa, o seu estado físico. É uma grande mentira isso. Deus não disciplina dessa maneira. Deus disciplina com aquilo que está ao nosso derredor. Deus usa circunstâncias para isso. Por exemplo, um relacionamento fora do propósito do Senhor. E aí sempre ele cai no pecado com esse relacionamento. O Senhor é capaz de interromper, de encerrar esse relacionamento. Para poder guardar você do pecado. Percebe? Porque o relacionamento está te afastando do Senhor. Você tem uma amizade que está te levando para um lugar ruim. O Senhor vai interromper essa amizade, te disciplinando. Para te afastar desse relacionamento ruim. Amém? É uma dessas disciplinas que eu quero falar aqui baseado na palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. E não veja esse açoite como sendo algo físico, mas a palavra do Senhor diz, se nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos, nosso Deus não é um Deus abusivo, e faz coisas terríveis na disciplina. Se o pai natural não faz isso, porque se ele o faz, ele é preso. Eu não falo de umas palmadinhas de vez em quando, porque isso é bíblico e necessário, amém, pais? Mas há correções que são abusivas. Ela extrapola o bom senso e a palavra do Senhor. Mas nosso Pai, Ele vem para nos corrigir, para nos promover, amém? A correção é para o nosso aperfeiçoamento. A correção é para o nosso bem. Ele corrige aquele que o ama. Como que o Senhor, Ele faz isso de várias maneiras? Como Deus, então, nos disciplina. Eu fico pensando, Jesus, nós vemos todo aquele que Jesus chegou. Jesus chegava num ambiente onde alguém tinha falecido. Nunca vi Jesus fazendo um velório. Sempre havia ressurreição. Percebe? Porque a disciplina é para poder trazer vida. Jesus, todo aquele que chegou a Ele crendo, recebeu cura. A mulher do fluxo de sangue foi curada. O leproso foi curado. O cego voltou a enxergar. Jesus foi capaz de atravessar uma tempestade, um mar, para encontrar com alguém que estava cheio de demônio. E olha, os judeus eles fugiam de pessoas imundas. Pessoas que não tomavam. Os judeus eram as pessoas mais higiênicas, e que existe. Lava a mão várias vezes. Tomam banho várias vezes. E aquele homem, cheio de demônios, vários meses sem tomar banho. Jesus foi capaz de atravessar o mar, de pagar, porque gastou dinheiro. Atravessar em encontro de alguém que estava possesso,
o libertou, mas estava possesso, alguém que tinha muitos problemas. E o Senhor foi lá e o libertou e o curou. Eu nunca vi Jesus chegando, imagina Jesus chegando para alguém e falar, olha aqui, você está muito rebelde, eu vou colocar 2 meses de lepra, uma leprinha para você aprender. 2 meses, depois você está liberado e você vai ser mais humilde. Não, vou te curar agora não, vai ficar mais um ano para você saber se comportar corretamente. Jesus, quando curou aquele homem, que ele estava carregando o seu leito no dia de sábado, ele estava no tanque de Betesda, e o Senhor o levantou, depois encontrou com ele no templo, falou, vai, não peques mais, para não suceda coisa pior. Então, Jesus deixou claro que o motivo da sua doença naquele momento era pecados, era consequência, isso baseado na velha aliança, compreende? Tanto que Jesus pergunta, os discípulos perguntam para Jesus sobre um cego, Senhor, ele pecou ou seus pais pecaram para que ele fosse cego? Jesus respondeu, ele nasceu assim, para que a glória de Deus seja manifesta. Então, naqueles momentos, doenças era consequência de pecado. E Jesus ele interrompeu isso. Jesus interrompeu este momento com a graça, com a cura. Ele poderia usar a lei, vamos dizer assim, e falar, não, enquanto você não ser transformado, você não vai ser curado. Para de pecar e você vai ser curado. Jesus não falou, ele falou, você está curado, não volte a pecar. A graça sempre veio primeiro. A graça antecede a disciplina. A graça antecede todas as coisas. Mas Jesus sempre curava, sempre perdoava, sempre ressuscitava todos aqueles que o vinham. Portanto, a disciplina de Deus não é doença, não é miséria, não é problemas, não é coisas que está fora da cruz do Calvário. Há um texto que eu gosto de ler, vamos ler juntos, em Hebreus capítulo 12, versículo 5, que diz, Hebreus capítulo 12, versículo 5, diz a palavra do Senhor. Diz assim, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele está reprovado. Olha que poderosa essa palavra. Não menosprezes, não ignore a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele for reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. E para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Quantos são filhos aqui? Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, olha que poderoso, tínhamos nós os pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havendo de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos. Olha que poderoso isso. Já viu aquelas pessoas que se envolvem em corrupção? E logo a primeira vez que ela faz, aparece no jornal, aparece nas redes sociais e ele passa vergonha? Pode ter certeza que é bem provável dele ser filho de Deus. Já viu que crente quando faz algo, logo todo mundo está sabendo? O ímpio faz a mesma coisa sempre. O ímpio está envolvido com corrupção e está há anos roubando. Mas aí entra um crente para a política e ele faz alguma coisa, logo coloca à tona. É porque é isso, porque o ímpio não tem disciplina. Deus não está preocupado e Deus não disciplina quem é ímpio. Então ele continua errando e fazendo a mesma coisa, mas uma vez que se torna filho, na primeira vez o Senhor o disciplina. E olha, a disciplina do Senhor, ela é, primeiramente, ela é pessoal. O Senhor fala conosco no nosso coração, através do Espírito Santo, nós ouvimos uma palavra de Deus, nós temos luz do erro, mas uma vez que isso se torna constante, ele ignora a disciplina, o Senhor vai usar outros meios. A vergonha é uma delas. A exposição é uma delas. Mas tudo isso é para que nós
vivamos. Amém? É para que nós venhamos ter vida. E fala, e estáis esquecidos da exortação, de como filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze, não ignore a disciplina. Não menospreze a correção que vem do Senhor. Ou seja, tem pessoas que quando recebem a disciplina, ele não morre, porque nós temos vida, mas ele desmaia. Como assim? Percebe que a morte ela é contínua, ela é um estado definitivo, mas quando alguém desmaia, não. Percebe? É por um momento. Aquele crente, quando é disciplinado, joga tudo para o alto, e ele então foge do propósito de Deus e fica aquém das promessas. Vive uma vida rejeitando o Espírito, rejeitando as promessas. Ele desmaiou, parou pelo caminho, largou o ministério, largou a esposa, largou a família, largou os filhos, largou o chamado. Ele desmaiou por causa da correção, parou no meio do caminho. Não pare quando for disciplinado. Não se esmoreça, mas se alegre. Uma vez, um testemunho de um irmão, e eu estava no seminário, foi antes de eu entrar no seminário, um irmão resolveu ir no prostíbulo. E aí ele estava a caminho, quando ele entrou, o telefone dele tocou, e o pastor ligou no mesmo momento e falou, o que você está fazendo aí? Não é o seu lugar. Sai daí agora e volta para cá, volta para sua casa. E ficou assustado, branco. O pastor não sabia onde ele estava, mas sabia que ele estava fora do propósito. Naquele momento, ele deveria falar essas coisas. Olha que poderosa a disciplina de Deus. Alguém que está destinado e indo cometer um pecado. Alguém que está afastado e o Senhor o corrige dessa maneira. É motivo de alegria, não é verdade? Uau, o Senhor preocupa comigo, o Senhor me ama, deste ponto de fazer alguém me ligar e falar que não é o meu lugar e ir para embora. Isso é muito poderoso. A disciplina revela o amor de Deus por nós. Amém? Aleluia? Glória a Deus. Mas aquele que não tem disciplina é bastardo. Ou seja, se dá alguém vivendo fora do propósito de Deus e não há nenhuma disciplina para ele, é porque não é filho. Nem todos aqueles que vêm ao prédio da igreja são filhos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, ou seja, não serão salvos. Filhos passam por disciplinas e elas é para que nós venhamos ter vida. Aqueles que estão debaixo da submissão do Pai vivem uma vida abundante. Amém? Quero ler um texto muito poderoso que está em Efésios capítulo 5, versículo 8. Percebe que o Senhor também às vezes usa portas fechadas para nos disciplinar. Há portas que o Senhor fecha e ninguém pode abrir. Há momentos que a pessoa está endividada e o Senhor usa essa situação para o disciplinar. Porque está gastando demais, não está sabendo lidar com o seu dinheiro. Ele passa por um susto, mas o Senhor está ali presente. É só uma correção. Efésios capítulo 5, versículo 8 diz: porque no outro tempo eram as trevas, mas agora sois luz no Senhor. Amém? Nós éramos trevas, mas você agora é luz. Andai como filhos da luz. Ou seja, a sua posição é como um filho da luz. Não é como um filho das trevas. Ande de acordo com a sua posição. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Amém? Quantos estão cheios do Espírito? Então, o seu fruto é bondade, justiça e verdade. Olha, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas. Não se comunique. Não seja participante com as obras daqueles que vivem nas trevas. Diz a palavra do Senhor. Vamos continuar. Versículo 11. Antes condenai-as, porque
o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas que se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Isso em amplos sentidos. Primeiro, a palavra de Deus é a luz, amém? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Uma vez que você está cheio da verdade, que é a palavra, você tem luz. Você começa a perceber hábitos que você não percebia antes em você, e você passa a mudá-lo. A forma que você fala, o linguajar, as piadas de duplo sentido quando está com certo tipo de pessoas, os pensamentos ruins, atitudes ruins, pensamentos de morte, condenação, altivez, soberba. Todas essas coisas que antes não percebia, uma vez que você está cheio de luz, você as percebe e é transformado. A luz, ela vai iluminando, não há trevas alguma quando estamos cheios da luz. Elas dissipam as trevas, mas também a luz de Deus, ela revela aquilo que está em trevas. Se alguém está no pecado, por exemplo, uma hora ou outra a luz vai revelar. Principalmente quando alguém está envolvido intensamente na obra, ele passa a cometer pecados repetidos. Uma hora ou outra alguém descobre. Já viu como acontece isso? Não é vergonhoso? Mas antes de descobrir, o Senhor já falou 3, 4 vezes. Mas porque o Senhor ama tanto, leva ela a passar um momento de vergonha. Nossa, mas isso é terrível. Não, isso é graça. Amém? Isso é graça. Eu não passaria por isso se eu ouvisse a palavra do Senhor. Eu já vi muitas vezes, há muitos charlatões por aí, mas eu já vi muitos homens de Deus de uma maneira que somente aquele que está ouvindo percebe, sem expor para todos o pecado. Com palavras de conhecimento tão profunda, tão precisa, que o Senhor já corrige pessoas no culto, na oração. Na infinita bondade e sabedoria de Deus, sem expor. Mas eu também já vi pessoas sendo expostas, de outras descobriu o seu pecado. O Senhor está disciplinando, o Senhor está trazendo ela debaixo do propósito da posição. Amém? Imagina, vamos avançar. João capítulo 15, versículo 2 diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A posição que nós temos é que nós somos justificados. Isso não muda, você é justo. Independente de qualquer coisa, você é justo. Por que o Senhor disciplina? Porque você não está vivendo de acordo com a sua realidade. Não está vivendo de acordo com a sua identidade. Nós somos feitos para poder produzir muitos frutos. Mas o Senhor, o que Ele faz com aquele que não dá fruto? Qual o fruto? Fruto do Espírito, de bondade, integridade, bondade, mansidão, fé, longanimidade, domínio próprio, temperança, etc. O Senhor poda para que dá fruto. Aquele que está dando fruto, o Senhor limpa para que dá mais frutos ainda. Mas aquele que não está dando é uma disciplina. Essa disciplina é machado para podar, de fato, para cortar coisas, cortar ramos, cortar partes que não está permitindo de trazer frutos, que está impossibilitando a frutificação. E o Senhor corta. Aleluia! Quantos querem ser limpos e não cortados? Amém? Aquele que não der fruto, o Senhor corta. E todo aquele que der fruto, o Senhor as limpa para que produza ainda mais. Nós somos esse ramo que está enxertado na videira. Eu acho poderoso isso. Essa passagem, que o ramo aqui é de figueira, mas ele está enxertado na videira. Nós éramos trevas, agora nós somos luz. Nós fazíamos parte de um outro povo, agora nós somos filhos de Deus. E eu quero encerrar aqui nesses últimos 5 minutos, falando
sobre o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, uma das formas que o Senhor o exortou, o disciplinou, quando ele se afastou da casa do pai. Isso me levou a meditar em algo. Eu estava pensando, às vezes o diabo coloca no coração das pessoas que é muito comum se afastar. Mas é uma tristeza profunda. É triste quando alguém se afasta da casa. E a casa não é este prédio, a casa é a família, é a congregação, é a comunhão dos irmãos. Aquele filho, tendo um pai rico, tendo tudo que possuía, ele resolve então virar um mendigo. A ilusão do diabo é que ele vai com muito dinheiro e vai ser bem sucedido lá fora. A ilusão que o diabo coloca é que ele vai progredir, que ele estava preso na casa, que agora ele afastando, trabalhando, agora que ele se afastou e ele começou a envolver com certas pessoas, começou a estudar, começou a ganhar mais dinheiro, ele fala, estou prosperando, está sendo bom. Mas até que ele encontra o fundo do poço, ele percebe que não vale a pena largar uma fonte, não vale a pena encher alguns baldes e largar a fonte, porque balde acaba. Tem limites, mas a fonte permanece eternamente. O pai é a fonte, a casa é a fonte. Mas percebe, imagina o seu filho largando a sua casa, todo o conforto e indo para a rua morar debaixo de um viaduto, comendo aquilo que as pessoas, na verdade, ninguém dava nada para ele. Porque se desse, seria maldição para aquele menino, não seria bênção. Eu acho poderoso, vamos ler versículo 11 de Lucas 15. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, então ambos eram filhos de Deus, amém? Aleluia. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá minha parte dos bens que me pertence. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Aí já começou a disciplina. Tudo está debaixo do governo de Deus. O pai não foi buscar aquele filho por 2 motivos. O primeiro, que o filho mais velho tinha que buscar, porque agora a herança era do filho mais velho. E se o filho novo voltasse, a herança tinha que ser repartida novamente. O mais velho ele era majoritário na herança. Primeira coisa, o filho mais velho tinha que buscar. Nós somos filhos mais velhos, amém? Nós vamos atrás dos mais novos. Segunda coisa, o pai não foi buscar aquele filho porque ele tinha que cair em si primeiro. Ele tinha que entender o que ele fez. Isso não adiantaria nada buscar alguém que está cego. Começou a disciplina. Primeiro nós vemos que houve uma grande fome. Ou seja, ninguém que sai fora da casa do pai prospera. Se prospera já não é filho. Era um ímpio que estava lá, camuflado. Que Deus vai usar disciplinas para poder trazer o filho de volta. Amém? Nenhum amém? Aleluia? Glória a Deus. Percebe, olha aqui. Primeiro nós vemos que houve uma grande fome naquela terra. E começou a padecer necessidade. E chegou-se nos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Se aquele filho fosse próspero, ele não voltaria para casa. Ele só voltou porque doeu no estômago a fome. Ele só voltou porque ninguém dava nada para ele. Ele sabia que no pai tinha fartura. Ele só voltou porque ele chegou num estado agressivo, no último estágio de humilhação. Porque, primeiro, judeus nem chegavam perto de porco, porque era imundo. Quanto mais cuidar deles. E segundo, que além de cuidar de porcos, desejou comer o que os porcos comiam. A humilhação, ela é disciplina de Deus. O diabo não quer te humilhar, o diabo quer exaltar você. Parece ser algo antagônico, né? Parece ser um paradoxo. Mas o diabo não humilha, o diabo te exalta. O diabo infla o seu ego. Quanto mais você está inchado, maior a queda.
Mas aquele que se humilha não cai, porque está de joelho. Ele já está deitado, já está no chão, percebe? Não há mais lugar para ele cair. Mas quanto mais alto alguém está, maior será a queda. O diabo ele quer encher o seu ego, ele não quer te humilhar. A humilhação sempre é de Deus. Humilhar-vos debaixo da mão do Senhor. E quando eu falo de humilhação, ela é uma maneira de correção necessária. Aquele filho foi humilhado. Talvez alguém de fora vendo pode dizer assim: esse filho não tem pai não, vivendo uma vida dessa? Cadê o pai desse menino vir buscar ele? Percebe que é muito fácil ser vítima hoje? Talvez os comunistas, né? Vamos dizer assim. Posso dizer, está vendo? Isso aí é característica de uma classe dominante. Está aí agora, passando disso, porque o capitalismo fez isso com ele. Muito fácil ser vítima, mas ele entendeu o seu erro, ele caiu em si, ele entendeu muito bem aquilo que ele tinha feito. E tornando em si, caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pareço fome? Ele diz: vou dizer que meu pai pequei contra ti e contra os céus. Ele caiu em si. Essas disciplinas da fome, de perder tudo, seu dinheiro acabar, a humilhação de cuidar de porcos, de desejar comer o que os porcos comiam, tudo isso era uma certa disciplina necessária para ele voltar para casa. Se ele voltasse para casa sem passar por isso, ele não mudaria. Todo aquele que passa por disciplina, ele é transformado. Ele é transformado, percebe? A disciplina nos transforma. Como estou compreendendo? Tito, capítulo 2, versículo 11 diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, educando-nos. A graça te educa. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. A graça te educa, a graça te corrige, a graça te ensina. Tudo isso com amor, com bondade. Deus não é um Deus abusivo. Deus não disciplina com a doença. Deus não disciplina com coronavírus. Deus não disciplina com miséria. Mas Deus usa, talvez, portas de desemprego fechado. Quantas pessoas têm pedido emprego? Várias vezes: Senhor, me dá um emprego, me dá um emprego. E aí ele é fechado. Primeira semana, larga tudo. Larga os irmãos, larga a célula, larga os cultos. Folga até no domingo. Até largar cedo, mas não vai mais. Eu estava só atrás do emprego. Aí o Senhor vai lá e o demite. Ele fica desempregado. E volta para o culto de novo. Aí ele aprende que não deve afastar quando o Senhor abre uma porta. Percebe? Mas é bênção. Em tudo isso ele é suprido. Em tudo isso o Senhor usa outros meios. Mas o Senhor ensina os filhos a quem é filho. Ninguém fica sem disciplina de Deus. E a disciplina, ela é sempre com graça. Olha, vamos perder o horário, mas estou terminando de fato. Deus falou algo muito poderoso. Deus ele é um padrão de pai excelente. E tudo aquilo que é um mau pai na Bíblia, Deus faz o contrário. Um exemplo, Eli, 1 Samuel 3, não precisa de abrir, estou terminando. Porque eu já lhe fiz saber que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque o fazendo-se seus filhos, execráveis, não repreendeu. Ofinéias colocava o garfo na oferta que era do Senhor. Na porta do templo ele cometia pecados terríveis. Não tinha temor nenhum, e seu pai era o grande sacerdote. Mas Deus repreendeu Eli, porque ele não repreendeu os seus filhos. Ou seja, o pai precisa de corrigir seus filhos. Pai que não corrige seus filhos é corrigido pelo Senhor. Percebe? Deus corrigiu Eli porque ele não repreendeu. Outro exemplo de Davi, 1 Reis, capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Então, Adonias, filho de Agite, Adonias também era filho de Davi, amém?
Ele era um dos mais formosos. Nós lembramos de Absalão, mas ele era o mais formoso. Se levantou, foi soberbo e diz: eu vou reinar. E preparou carros e cavaleiros e 50 homens que cresceram diante deles. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. Fica de pé em nome de Jesus.